que eu quero dizer vocês, pessoas, I'm going to call you bride, vou lhes chamar de noiva. that you understand. Vejam, para que entendam isso, The voice is a thunder. a voz é um trovão. The voice came from where? A voz veio de onde? From the throne where the Lamb had just left as intercessor. Do trono, de onde o Cordeiro havia acabado de sair como intercessor. Now he's standing here to take his position in his claim. Agora, ele está aqui de pé para tomar sua posição e suas reinas. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Amém? Nós vamos ler Atos, capítulo 9, o versículo 4. Atos 9, versículo 4. E caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Grande Criador, estamos certos de sua bondade e misericórdia que dura para sempre. O seu povo tem recebido a sua palavra e vivemos em tempo igual ao de Abraão, quando tudo estava escasso e Abraão recebeu sua visita. E nós também recebemos sua visita. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Deus em novo corpo. Eu quero fazer aqui um paralelo de escrituras para que seja mais claro para as pessoas com respeito essa manifestação de Deus no tempo de William Branham. A maioria não consegue entender, uns ficam aquém, outros vão além. Uns foram além e batizaram em nome de William Branham. Outros ficam aquém, diz que ele é profeta, mas não sabe os trovões, não sabe o novo nome. Ficando aquém, diz, foi revelado os trovões, mas não sabemos qual o novo nome, será dado no rapto. É assim que as pessoas dizem. Então, eu quero, num simples paralelo, aí você pergunta, William Branham fez esse paralelo? Bom, eu vou mostrar para você, se estiver errado, você não crê. Certo? Um paralelo dos dias de Cristo com os dias do irmão Branham. E todos nós sabemos que aquilo foi muito real. Mas nós temos Isaías 61 para vermos Cristo. Não diz nome, só diz Jeová. 61, verso 1 e 2. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos,
e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Essa escritura, Jesus fez comentário dela em Lucas 4:18, quando estava falando também entre os judeus, e que o Espírito do Senhor estava sobre mim. Agora, ele leu, e aquela escritura estava cumprindo quando Deus estava na carne de Jesus. Deus é um corpo no qual o Velho Testamento ninguém tinha visto senão quando ele veio e falou com Abraão, mas era uma teofania. Ele veio e falou com Abraão, outra vez, Deus em carne. Estava comendo, bebendo com Abraão. Mas as pessoas nunca puderam perceber que aquilo era a manifestação de Deus. Ele veio em Jesus, era um corpo que eles também não conheciam. Bom, São Paulo diz creio que é 1 Coríntios 2, se eles tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Rei da Glória. Se eles tivessem conhecido. Então, eles não tiveram conhecimento daquele homem que estava andando com eles. Se conhecesse, não ia matar. Isto é claro. As pessoas matam o Messias porque não sabe. Não sabe se ele é o Messias. Então, vamos pegar e vamos matá-lo porque não sabemos se ele é o Messias. Mas por que eles não examinaram primeiro para ver se aquele homem era a Escritura manifestada naquele dia? Nem para isto eles serviram. Quer dizer, não examinaram a Escritura. Creio que é 1 Coríntios 2 mesmo, eu estou aqui em 2 Coríntios, mas não é. Onde, se eles tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Rei da Glória. Eu estou com a outra Bíblia hoje, que eu mandei encadernar a minha, já está muito velhinha. Então, mais dificuldade, esta aqui é grande, boa para ler, mas não precisa de óculos. Né? A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da Glória. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 8. Mas aquela escritura para eles, para aquele povo dos dias de Jesus, e Jesus lendo aquela escritura, eles nunca iam dizer, essa escritura é para esse homem. E se é dele, ele está dizendo, o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Eles deveriam ter crido na leitura, que o Espírito do Senhor Jeová estava sobre Jesus. E aceitado como tal, mas não, continuaram ainda chamando ele de Beelzebu, porque não tiveram revelação, não tiveram conhecimento. E ainda a Bíblia diz que qual nenhum dos príncipes, gente importante, mas não teve conhecimento. Aí você conversa com a samaritana, ela sabia. Você conversa com o Zaqueu, ele sabia. Se desse tempo de perguntar para o ladrão, lá da direita, ele ia te falar, esse homem tem um reino, e eu vou para o paraíso com ele logo. Mas Deus estava num corpo. Para os judeus, continuaria crendo que Deus é Espírito, porque aquele corpo não era o Messias. Para eles não era, e era o Messias. Então o paralelo que eu quero fazer é exatamente com Apocalipse 10. Você toma Isaías 61, o Espírito do Senhor é sobre mim. O que ele vem fazer? Ele vem pregar, ele vem libertar. E tem que ver esse ministério claramente na Bíblia. O que Jesus Cristo veio fazer. Ele veio libertar os cativos, veio dar vista aos cegos. Quer dizer, um ministério de cura, salvar. Um ministério, naquele dia, um grande jubileu, que era o livramento. Ele tinha esse ministério para trazer um livramento para eles.
para libertar os presos, aqueles que estavam presos na doutrina judaica, que era a melhor doutrina que existia, que cria num só Deus, mas chamava o Deus encarnado de Beelzebul. Eles criam num só Deus, mas quando apareceu Deus encarnado, eles disseram, isso não pode ser ele está num corpo. E quando ele viesse, ele não podia vir. Você conhece a família dele? Olha, veio lá da Maria, José. Pelo que sabemos, ela não era nem casada com ele e já ficou grávida. E ela andou falando por aí que é do Espírito Santo. Você crê nisso? As pessoas perguntavam, você pensa que não? Não, ele é Beelzebul. O que nós cremos é que ele é Beelzebul. E era Deus num corpo. Deus estava no corpo, que ele não esteve no Velho Testamento. Você vai ter que ver isso. Se ele já tivesse andado num corpo no Velho Testamento, ele andou naquele dia com Abraão, representando tanto o trabalho de Cristo como agora. Mas eles não perceberam, de maneira alguma, que aquele homem que estava andando e comendo e bebendo lá com Abraão, eles não perceberam que aquele era Deus. Se o Ló percebesse, Ló teria se ajuntado com Abraão, disse, Abraão, vamos fazer as pazes, toma conta de tudo, domina meus pastores, dá conselho para meus pastores, porque os nossos pastores não podem ficar juntos, que eles brigam. Então, vamos, eu estou tendo luz. Se Ló chegasse, o profeta diz, Ló não era eleito. Então não adianta pensar que Ló ia chegar ali, vamos fazer as pazes, porque eu sou seu sobrinho, eu tenho que me submeter àquilo que você tem uma mensagem de Deus, e agora eu fiquei sabendo que Deus veio na sua casa e na minha não foi, rapaz. Ele não chegou lá em casa. Ele mandou 2 homens lá em casa, mas ele não chegou na minha casa. Eu fiquei sabendo que na sua casa ele veio. Deus comeu carne com você. Comeu carne com você. Ele bebeu com você, bebeu leite. Ele comeu bolo com você. Vamos fazer um draminha aqui. É um drama de Ló, o que poderia falar se encontrasse com Abraão. Vamos fazer as pazes. E poderia dizer, meus pastores de Ló, fiquem sabendo que agora o pastor verdadeiro que vocês têm que ouvir, já não sou eu mais que sou o pastor de vocês, mas escuta meu tio, escuta Abraão, porque eu não recebi Deus na minha casa e ele recebeu. Então escuta ele, nós estamos mudando agora e vou me submeter à doutrina do meu tio. Nunca Abraão poderia aceitar, mas nunca o Ló poderia rebaixar, deixar de ser prefeito, de ser um homem importante diante da sociedade, agora para ser um dos 318 servos que Abraão tinha. Ló não ia fazer isso. E nem tão pouco ele teria condição de pegar seus pastores e dizer, escuta o meu tio, porque é ele que tem a palavra. Ele recebeu a palavra. Ele teve Deus em carne na casa dele. Lavou os pés lá na casa dele. E na minha casa ele nem foi. Agora, Ló sabia disso, meus irmãos. Ló sabia. Mas ele não podia fazer nada. Você sabe quando você fica trancado naquilo que você já escolheu? É como um casamento. Hoje as pessoas não respeitam muito, não trancam-se muito no casamento. Não deu sorte, certo, ele já troca. Mas quem tem palavra ainda, os crentes, ainda está tentando manter sua palavra. Nós vamos viver até que a morte separe. Muitas vezes pedindo para a morte chegar, quanto mais depressa, para dar descanso para eles, né? Para dar sossego para eles. E não tem coisa melhor do que você laborear, lutar aqui e saber que tem uma recompensa de toda a sua luta nessa terra. Mas as pessoas não conseguem trocar. Elas não conseguem. Elas precisavam trocar sua maneira de crer pela maneira do tio Abraão. Ele recebeu Deus. Ele lavou os pés de Deus.
Vamos agora nos submeter, meus pastores, vamos escutar o Abraão. Pois todo mundo deveria escutar irmão Branham. Todo mundo deveria escutar a mensagem do profeta do jeito que está escrito. Mas é difícil para as pessoas passar a ouvir o que está escrito hoje. E você só vence a Satanás a qualquer tempo é com o que está escrito. Eu nunca chego lá, com minha sabedoria que eu tenho porque eu recebi de Deus. Sai, Satanás. Satanás nem move. O profeta chegou ao ponto de fazer experiência, porque os feiticeiros expulsam demônio em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Os crentes também expulsam demônio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão Branham fez uma experiência e nada feito. Mas quando ele diz, em nome de Jesus Cristo, a coisa mudou. Mas já viemos aprendendo que você pode expulsar demônio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso foi aprendizado dos homens. Você tem que voltar a aprender novamente em nome do Senhor Jesus Cristo, para você ter sucesso no seu trabalho, sucesso no seu lar, sucesso no seu ministério. Tem que ter sucesso. Tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, todos nós hoje fazemos. Mas faz 2000 anos que isso foi manifestado, e William Branham veio tirar Jesus Cristo desta história que estava durante 2 milênios. E se William Branham veio tirar Jesus Cristo da história, alguma coisa nova tinha que estar acontecendo. Deus tinha que estar em algum outro corpo. Para tirar um da história, Deus tem que estar no outro. Para tirar Moisés da história, para tirar a lei da história, Deus teve que estar em carne, Jesus Cristo. Ele estava tirando a lei da história. Ele veio aqui e cumpriu a lei, Jesus cumpriu a lei. Aqueles pontos que eles acham que Jesus desobedeceu a lei, não, é que ele é que era o sábado. E eles queriam guardar um sábado, e não queriam guardar a palavra dele. E ele era o sábado, ele era o descanso, e eles não quiseram. Então, não há nenhuma contradição nisso. Ele estava cumprindo a palavra da forma correta. Aquilo que ele recebeu do Pai, ele estava entregando para o povo. Mas o povo não aceitou sua palavra. Vocês têm que perceber isso. Vamos chegar aqui no irmão Branham, porque senão eu comento muito e deixo de falar. Acho que esta coisa mais importante que eu estou dizendo. Deus em um novo corpo. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Chega um ponto que você não pode fazer nada. Deus falou, não escreva. Aí nós chegamos, eu não sei. William Branham pregou durante o seu ministério, nós não sabemos. Não foi escrito. Até que chegou e passou da revelação dos selos, ele diz, eu sempre pensava assim, eu pensava até que tinha 7 trovões no reverso do livro, 7 selos no reverso do livro, mas não pode, porque já está tudo escrito no livro, não pode aumentar nem diminuir. Então os 7 trovões está no livro, em forma de revelação, ele está ali. Então, se não tem uma revelação, se não tem um corpo o qual traz a revelação, eu não sei nada de Apocalipse 10, de 1 a 7. Não consigo saber, porque falta o principal, falta um corpo. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu
e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e a terra, o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Olha, como Jesus chegou e abriu a Escritura, até foi a ajuda de um sacerdote, pegou, abriu, deu para ele ler. Isso foi tremendo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu. Se nós pudéssemos notar, quando William Branham pegava a Bíblia para ler Apocalipse 10, de 1 a 7, e quando ele chegava nisso daqui, mais nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, era a mesma coisa de dizer, o Espírito do Senhor Jeová está agora sobre mim, para este ministério. O Espírito do Senhor Jeová estava sobre Jesus para o ministério da cura, para o ministério da libertação, para o ministério da mensagem do Evangelho. É o que você vê em Isaías 61. Mas faltava ainda vir o ministério do Espírito do Senhor Jeová sobre um homem para poder revelar os mistérios. E sempre tem que ser um corpo. É Deus num homem para fazer aquilo. Só que agora ele veio em outro corpo. Tem gente que pensava, não, teria que ser o próprio Jesus Cristo. Não pode. Vamos ver, o irmão Branham diz que ele voltou para a coluna de fogo. Isto é, ele não tem aquele corpo. Ele tem que tomar outro corpo. Tem pessoas que pensam que seria o próprio Jesus Cristo pisando na terra. E o irmão Branham esclarece isso na mensagem. Nós temos que tomar isso daí como algo de Deus, alimento espiritual. Onde ele mostra isso para nós, 153 e 165, noutra tradução, alimento espiritual. Que as pessoas pensam que era o próprio Cristo com mãos cravejadas, sinais de cravo, que viria de se ele aparecer desta forma, eu não o receberei. O próprio profeta falando isso. Porque não é dessa forma, ele não vem naquele corpo. Aquele corpo agora passou para a coluna de fogo. Ele voltou ao original. Olha aqui. O 103, Abraão restaurado. Observe quando a coluna de fogo se fez carne e habitou em nosso meio. Como encontramos outra noite? O que ele fez? Como eles o conheceram? Discernindo os pensamentos do coração. Isso era Cristo. Eles sabiam que aquele era o profeta do qual Moisés havia falado. Ele alegou ser aquilo. Eles sabiam que era. Esta é a maneira que ele era. Escuta, agora, ele retornou aquilo novamente. Você sabia disso? Ele retornou aquilo que é a coluna de fogo novamente. Você sabia disto? Oh, não, irmão Branham. Oh, sim, ele retornou. Poder falar, não, irmão Branham, eu quero encontrar ele naquele corpo. Ele dizia, ele voltou à coluna de fogo. Agora eu vou lutar contra o profeta? Eu não. E ainda o profeta diz, quando o profeta diz, ele retornou aquilo novamente. Você sabia disto? Oh, não, irmão Branham. Oh, sim, ele retornou. Quer dizer, a pessoa pode dizer, oh, não, irmão Branham, não pode ser desse jeito. Ele diz, oh, sim, ele retornou. E aí ele vem com esta prova que nós lemos em Atos 9, provando que ele havia retornado. Ele não apareceu naquele corpo que ele foi crucificado, naquele corpo que ele ressuscitou, que ele foi visto. Ele não apareceu no corpo que ele comeu pão e peixe depois da ressurreição. Ele não apareceu naquele corpo para Saulo. Quando ele voltou ao Pai, ele apareceu como ele aparecia no Velho Testamento. Ele voltou àquela condição. Eu sei que você fica preocupado. Olha, tem uma coisa. Nós temos parágrafo que o irmão Branham diz que nós vamos encontrar com Jesus. Vamos encontrar com Jesus Cristo. Vamos encontrar? Tudo bem. Agora, ele está dizendo que é verdade ou não é? Trocou ou não? Não tem aquele corpo.
Ele mesmo está dizendo aqui, ele retornou aquilo novamente, ele veio de coluna de fogo, se fez carne e agora venceu na carne, morreu, ressuscitou e voltou à coluna de fogo outra vez. Não tem dúvida. O 104, Abraão restaurado. Ele disse, quando ele estava aqui na terra, ele disse, vim de Deus e volto para Deus. Ele já estava avisando eles. O que é isso? Deixa eu trocar em miúdo para você. A nota está muito grande, você não dá conta. Vim de Deus e volto para Deus. Eu vim da coluna de fogo. Estou em carne e eu vou voltar à coluna de fogo outra vez. Eu vim do Logos. Estou em carne, vou voltar ao Logos outra vez. Vim de Deus e volto para Deus. Se ele volta para Deus, ele não podia voltar para Deus e estar num corpo. É isso que você tem que ver, o que o irmão Branham está ensinando. Quando ele apareceu para Saulo no caminho de Damasco, ele não apareceu um corpo. Deixa eu ler aqui. Ele disse, quando ele estava aqui na terra, ele disse, vim de Deus e volto para Deus. Não é isso correto? É correto isso aqui? É. E depois que ele foi morto, sepultado, ressuscitou e subiu ao alto, Saulo de Tarso estava em seu caminho para Damasco certo dia, para colocar na cadeia as pessoas que estavam adorando. E as pessoas adoravam a Deus, com o nome que Paulo não estava conhecendo, um homem que Paulo não cria também. Ele era Saulo de Tarso, e o povo estava adorando a Jesus. Mas Saulo não cria, e começou a estar atrás deles para levá-los para a cadeia. Era o zelo pela igreja, era o zelo pelo farisaísmo que ele tinha. E escuta aqui, e de repente uma grande luz brilhou diante dele e ele caiu no chão. E aquela grande luz brilhava tanto que cegou os olhos de Saulo. Ele ficou cego por um período e ele disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse, Saulo disse, quem és tu, Senhor? Mas ele tinha ficado cego, porque ele viu a luz. A luz era tão brilhante que cegou Saulo. E ele ouviu uma voz que veio da luz. Sempre Deus mostra uma coisa, ele mostra um pombinho, mas tem uma voz que vem por detrás daquele pombinho. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele envolve o povo numa luz, no Monte da Transfiguração, São Mateus 17. E todos eles ficam ali fascinados. João, Pedro, Tiago e João, a alegria deles de poder estar naquele lugar e ver tão grande coisa, e viu aquela luz tremenda, e ele viu uma glória, e ele diz, não é bom nem sair daqui. Ele diz, é bom ficarmos aqui, Senhor, e vamos logo fazer uma tenda para o Elias, outra para o Moisés e outra para ti. Mas de trás daquela nuvem, você vê a nuvem, mas aí apareceu uma voz. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Olha, acima daquilo que foi falado em São Mateus capítulo 3, este é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem eu habito, eu tenho o prazer de habitar. Mas agora, depois que ele já venceu, e que eu estou mostrando que ele está adotado, e que ele fala por mim, vocês não têm que ouvir agora Moisés, não vão fazer uma tenda para Moisés, vocês não têm que fazer tenda para Elias, você não tem que separar um do outro, escutai-o, ele é o meu filho, é ele quem fala, agora é isso daí. Agora era um corpo. Para eles tiveram o testamento de Deus, esse é o corpo, vocês têm que ouvir, é meu filho. Pedro não queria nem sair do monte,
Vamos fazer 3 tendas aqui, vamos ficar por aqui, não precisa nem descer mais, aleluia. Para que descer? Para que ir para casa? Nós já temos Moisés, temos Elias, e agora temos Cristo aqui. Não precisa nem voltar para casa, não vamos nem voltar mais para aquele lugar. Estava apenas em cima do monte. E a voz de Deus soou: este é o meu filho. A ele ouvi, eu já habitei nele, agora estou mandando vocês ouvi-lo. Porque eu habito e falo, e vocês vê toda a glória, ainda quer fazer denominação, divisão, separação entre lei, graça e profetas. Não, reúne tudo, escuta meu filho, porque é ele quem fala a minha voz. Escutai-o. Então você começa a ver Deus aproximando de um corpo, falando com respeito, um corpo para ele. Mas aquilo era uma luz. Quando eles desceram do monte, era Jesus mesmo. Era Jesus. Então nós temos que ouvi-lo. Tudo é para ouvi-lo. Vocês não podem escutar fariseus, saduceus, essênios, herodianos. Vocês têm que ouvir o meu filho. É a mesma coisa dizer, vocês hoje têm que ouvir esta revelação dos trovões. Vocês não têm que ouvir saduceu. Os fariseus eram os melhores homens que tinham. Os escribas eram os melhores homens da lei que existia. E agora, não, vocês não têm que ouvi-los. Não têm que ouvir seus sacerdotes. Escutai a minha palavra encarnada. Eu estou num corpo. Eu tenho um corpo agora. Vocês me conhecem em espírito. Mas agora eu tenho um corpo. Eu e ele somos um só. Quer dizer, o Pai é espírito num corpo, eu e ele. Por isso Jesus diz, eu e o Pai somos um. Porque eu é carne, o Pai é espírito. Ele é quem fala. Derribai este templo e em 3 dias o reedificarei. Aí começaram a murmurar, foi construído em 49 anos, e ele diz que vai derrubar e destruir, vai derrubar e levantar em 3 dias. Que capacidade tremenda! Eles pensavam que ele estava falando, eles estavam tão fascinados pelo encantamento do templo, da natureza, daqueles dias. Olha a beleza do templo, eles olhando só para aquela beleza, olha o que vai acontecer. É tão tremendo isso daí. Ele diz, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Quando eles não entenderam, pensaram que era aquele templo, Jesus teve que falar para eles, não, é o corpo. Seu corpo, vocês vão derrubar, eu vou para a sepultura, mas no 3º dia eu vou ressuscitar. Eu tenho que sair. Isso daí é para eleito. Os outros não creram, mas Deus estava num corpo. Que do Velho Testamento só podia Moisés ver ele com as costas do homem, só pôde Abraão encontrar com ele depois da matança dos reis e cear com ele e depois recebê-lo gostoso debaixo do carvalho em sua casa com 2 mensageiros juntos, como aconteceu nos Estados Unidos. Foi Deus que desceu. Você sabe o que Deus fez naqueles dias? Foi o que Deus fez aí. Deus pegou o barro e soprou e diz, entra aí Miguel. Fez outro boneco, entra aí Gabriel. E fez outro e entrou. Agora nesses dias, no século 20, para o ministério, para a revelação da palavra, Deus fez isto. Para pregar para os sodomitas, para as pessoas justas também, que estão aí com o Ló. Que tem os sodomitas e tem Ló, que é o homem justo. Que o profeta mostra, e a outra classe é o que estava com Abraão, que era Deus. Mas ali estava, e o que aconteceu nos Estados Unidos foi isso, Deus estava num corpo outra vez. Era a mesma coisa de fazer um, soprou, entra aí Billy Graham. Ele fez outro, soprou, entra aí Oral Roberts. Aí ele fez outro e entrou. Deus entrou, chamava Branham. Deus em novo corpo. Agora, isso daí, na verdade, é para semente eleita. Os outros não vão entender. Porque se Deus voltou à coluna de fogo, e Jesus Cristo voltou à coluna de fogo, eu vim de Deus e volto para Deus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Aí o profeta diz, voltou para aquela coluna de fogo
novamente. Ele não chegou ali num corpo e que Saulo viu que eu sou Jesus. Pedro me conhece. Pergunta para ele depois. Eu sou Jesus. Ele não apareceu num corpo para ele, não. Ele apareceu como ele era antes, que ele tinha dito: vim de Deus e volto para Deus. Ele veio, morreu e voltou ao estado original, ao Logos, à coluna de fogo, para que nesse dia final ele pudesse fazer a mesma coisa outra vez. Quando ele manifestou em 1950, que tiraram essa foto do irmão Branham, aquela coluna de fogo sobre a cabeça dele, ali Deus estava sobre o seu profeta. Se você for ver na revelação dos selos, Deus já estava dentro, Deus estava escondido, Deus estava em novo corpo. Amém? Deus estava em novo corpo. Bom, são coisas que vocês conhecem, mas se eu não passar por isso, para mim também não vai bem, não é? Eu quero chegar desses dois lados aqui, para você ver. Isso me veio, enquanto eu pensava isso de manhã, me veio. Tem hora que eu penso, ninguém sabe o que eu estou pensando, né? Atos 10, verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. 10:38 de Atos. Agora, se você não ver isto acontecendo, no capítulo 14, verso 12 de São João, nem tudo vou dar conta de falar e ler aqui na hora para vocês, mas você já sabe, 14 e 12 de São João. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Você faz um paralelo também de Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com São João 14, 12. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Quem foi que fez as obras que Jesus fez? E maiores do que as que Jesus fez? É aquele que crê em mim. E foi o profeta, foi quem creu nele e fez as obras que ele fez, curou, ressuscitou, mas também criou esquilo e fará obras maiores do que estas. O que era isso? Deus em um novo corpo. Gente, as pessoas têm a sua dificuldade para saber do novo nome, é quando Deus está no novo corpo. Aquele corpo é o nome de Deus. Deus estava no novo corpo. Quando Deus veio no tempo de irmão Branham, Deus não estava no corpo chamado Jesus. Deus estava num corpo chamado Branham. Era por isso que as pessoas começaram a chamar irmão Branham de Jesus Cristo e ele largou do ministério, porque não é o corpo de Jesus Cristo. É um novo corpo, é novo nome, tudo acontece ao mesmo tempo. Mas você tem que ver as Escrituras cumprindo. Se Jesus foi Deus ungiu a Jesus de Nazaré, já não falou nem Jesus Cristo. Deus ungiu a Jesus de Nazaré. É a mesma coisa, se eu pudesse ler para vocês. Pudesse não, nós temos aqui para ler. Se Deus ungiu a Branham de Jeffersonville, eu creio que Deus ungiu. Eu preciso de escritura, eu preciso de uma escritura aqui, que Deus ungiu. Não, eu sei que Deus ungiu. Você sabe ou não sabe? Deus ungiu a um homem de Jeffersonville, como Deus ungiu a Branham de Jeffersonville, com Espírito Santo e virtude, e saiu curando os enfermos, ressuscitando mortos, dando vista aos cegos, curando paralíticos. Mas ele fez muito mais do que isso ainda. Isso foi só para chamar a atenção. Ele fez obras maiores. Aí ele veio, criou esquilo, mas ele revelou aquilo que estava em mistério. Era Deus num novo corpo. Não era Deus no corpo chamado Jesus, não. Era Deus no corpo chamado Branham. É novo corpo, é novo nome. Deus estava em outro homem. Deus não estava no homem chamado Jesus fazendo milagres. Deus estava no homem Branham fazendo milagres.
Jeová não estava no homem Jesus, ele esteve no homem Jesus na Galileia, mas Jesus diz: olha, eu vim de Deus e vou voltar para lá. Em outras palavras, porque eu tenho que voltar no fim dos dias e eu tenho que manifestar outra vez, e eu não posso ser um corpo para manifestar, eu tenho que voltar a coluna de fogo para poder vir e me manifestar num outro homem em Apocalipse 10. Se você não vê isso é para eleito ver. Agora, o que nós queremos? Que tipo de mensagem nós vamos querer ouvir? Qual a mensagem que o povo do mundo quer ouvir hoje? Deus é bom, Deus é amor, aleluia. É tudo gente que está empirrilhada. Não tem nenhum robusto para escutar a mensagem de Jesus do jeito que ele pregou. Queremos só sermão do monte. Sermão do monte, bem-aventurado. Oh, que coisa gloriosa. Bem-aventurado, ele não falou de ninguém. Bem-aventurado. Então, é só bem-aventurança. Vocês são bem-aventurados. Aleluia, coisa boa. Mas teve uma hora que ele veio com uma mensagem que não dava certo para eles escutar. Quem gostava de escutar, bem-aventurado, agora não gostava de escutar o que ele ia pregar. Aquele que não comer a carne do Filho do Homem e não beber seu sangue, não tem vida em si mesmo. Irmãos, aquilo ali foi a mesma coisa de dizer: e desviou. Eu nunca escutei falar isso. Você já escutou? Então, olha o que ele falou agora, pai. Comer a carne dele. Você já viu isso escrito em algum lugar? Não. Então, ele falou que nós temos que comer a carne dele. Ah, não, eu não vou comer. O que você acha? Ou eu também não, vamos embora. Mas e beber o sangue dele? Você não quer experimentar? Não, eu vou embora. Não vou beber sangue dele também, não. Moisés falou que não pode. Eu não posso comer sangue, nem carne de porco, quanto mais carne de gente. Não, vamos embora que é melhor. Aí 70. A mensagem de Jesus não foi boa, não foi aprazível. Nenhuma mensagem de revelação é aprazível. Não pensa que o seu marido é uma bênção só quando ele fica assim, acariciando: meu amor, seus cabelos são lindos, mesmo mentindo para você. Talvez o seu é liso, o seu cabelo eu gosto, cabelo liso, e gosta de encaracolado. Seu cabelo é liso. Eu te amo. Não. Ele vai provar que te ama mesmo, é na hora da luta, na hora do sofrimento, a hora que a coisa não está boa e que ele permanece de pé ali. É isso que é uma mensagem. Eu nunca fui um tipo bom de pastor, de lisar. Vocês me conhecem. Eu não sei como é que a minha mulher casou comigo. Acho que ela pensava que eu era diferente. Depois que casou, meu Deus, é aquilo mesmo. É? Amém. É isso mesmo. É do jeito que... Eu até penso... Eu acho que eu não falei para ela, hein? Eu até penso que ela não pensava que eu era desse jeito. O durão, que sempre prega e condena isso, condena aquilo. No amor ele vai ser mais flexível. A hora que eu fizer coisas em falha, ele vai ser mais flexível. E aí começou assim, então é a mesma coisa. Aí nós queremos chocolate. E Jesus vem com azorrague. Aí ele vem com azorrague. Não é ser mau marido, não. É lugar de homem e lugar de mulher. A mulher tem que ficar no lugar dela. E se há um lugar bom para a mulher, na cozinha. Na casa dos outros, não. Na cozinha. Fazendo bolinho. Cuidando da família. É uma verdadeira bênção. Mas olhar para Jesus, ele já avisou. Você já não leu Isaías 53?
ele nunca vai ser bonito. Não há beleza. Mas será que depois ele não vai ser bonito? Não. Não. Quando você creu nele, ele não era bonito. Você conviveu com ele, não é bonito, e ele está morrendo e não é bonito. Aí o profeta diz, mas nunca houve um caráter lindo como o dele. Ele não tinha beleza exterior, mas ele tinha um caráter que nenhum homem da terra conseguiu acompanhar. Ele precisava vir de novo. Por isso que quando ele veio de novo, agora no século XX, em William Branham, em um novo corpo, Deus estava num novo nome. Isto que é novo corpo, Deus em novo corpo. Ele tinha voltado ao estado original. Se ele não tivesse voltado ao Pai, ao estado original, ao Logos, ele não podia vir em Branham. Ele não podia ter ministério de Filho do Homem aqui. Para ter ministério do Filho do Homem, outra vez nos últimos dias, ele teria que ter voltado ao Logos, para poder vir e encarnar outra vez. Agora eu vou soprar o mesmo Logos num corpo de carne. Branham, nunca fumes, nem bebas, nem desonra o teu corpo, porque eu tenho um trabalho para ser feito com você no final dos dias. Coisa, e você acompanha Jesus, pega o ministério de Jesus, o que Jesus fez, e depois, eu já trouxe isso para te ajudar, que nos dias de Jesus, Jesus até transformou a água em vinho, Jesus foi na festa, mas nesse dia de William Branham, aquele mesmo Deus que permitiu Jesus ir na festa e fazer o primeiro milagre, seu primeiro milagre foi em Caná da Galileia, transformando água em vinho. Agora, nesse dia, ele não veio para transformar água em vinho, não. Ele veio para falar para o seu homem, no qual ele ia encarnar nele. Não bebas, nem vinho. Não bebas. E essa geração, a nossa geração, tem que saber disso. Esta é a geração mais bebum que tem. Cheia de bebuns. É crente bebendo com entendimento e ficando bêbado ainda. Ele diz, não, a gente bebe com entendimento, toma uma cervejinha em casa, com entendimento está tudo tonto. Com entendimento, e depois, daqui uns tempos, você vai ver tudo uns barrigudos de cerveja mesmo. E nós ficamos de suco. Nós ficamos barrigudos de tanto suco. É suco mesmo. Certo? Meu Deus do céu. Mas tem um tempinho que só para mim encaixar isto, o que o irmão Branham está mostrando. Eu tenho mais coisas aqui, mas não vai dar tempo de ler tudo isto para você. Mas eu quero apenas mostrar para você Deus em um novo corpo. Se ele veio em Isaías 61, e ele curou enfermos, expulsou demônio, fez o que fez, ressuscitou mortos. Ele veio aqui no último dia e fez a mesma coisa. O ministério repetiu. Entende? Repetiu tanto daquele, como aquele que foi lá para Abraão, foi repetido. Eu tenho aqui, seria melhor ler essa parte onde repetiu o ministério, que você já conhece, mas tem que ler esta parte aqui. Quero ver se eu não termino sem dizer o que eu tenho vontade de dizer. Vou dizer agora, senão eu acabo esquecendo. Se Isaías 61. Você vê Isaías 61, porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, para curar enfermos, para expulsar demônio, para pregar o ano aceitável do Senhor. E parou. E aí veio William Branham e pregou Abraão restaurado, 157, e diz, ó irmão, o anjo do Senhor está aqui nesta noite, que é o Espírito do Senhor está aqui, o anjo do Senhor sempre é Cristo. Ele é Deus, Jeová em carne. Ele é Jeová Deus em minha carne. Aquele mesmo Deus nunca morre. 157, Abraão restaurado. Ele é Jeová Deus em minha carne. Oh, se ele é Jeová, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim para curar enfermos. Como ele chamava? Jesus. E agora, irmãos, ele é Deus Jeová. E ele é Jeová Deus em minha carne nesta noite.
Para fazer o quê? Já curei enfermo, já expulsei demônio, e mais do que foi feito no ministério de Cristo, ele podia dizer, já veio ressurreições e agora esquilos. Criação de esquilo ainda não tinha acontecido. Agora, criação de esquilo, obras maiores, São João 14:12. A igreja tem que entender isso. A igreja está esperando fazer obras maiores. As obras maiores é isso daí, a palavra falada é trazer à existência uma coisa que não existe. É fazer um mundo do invisível, como diz Hebreus 12. Do invisível ele fez o mundo. E agora, onde não existia esquilo, ele diz, haja esquilo. Isso que é palavra falada, é o que cada um tem que entender. Vocês não têm que impregnar na sua cabeça palavra falada, pregada apenas pelo centro-oeste. Fala a palavra aí, minha irmã, fala, meu irmão, a palavra. Você tem que procurar na mensagem do profeta. O falar a palavra, o profeta diz isso vai acontecer quando a obra vier ser apertada, quando eles estiver fechando as igrejas, apertando, então ele diz isto que tem acontecido parcialmente. Por quê? Só no ministério dele. Então vocês verão isto em maior proporção. 138, suas infalíveis palavras de promessa. Aí que você tem que ver isto. Agora, isso vai acontecer, diz o profeta. Não é questão do irmão, de uma irmã, apenas pedir a salvação, a cura de alguém. Nós pedimos, se você quer, ore para alguém, já diga, receba a sua bênção. Jesus falou que você está curado, e pela Bíblia Sagrada. Jesus não tem nem que mostrar para mim que você está curado. Está escrito que Ele já te curou. Amém, amém. Irmão Brana, você sabe que o irmão Brana esperava Deus mostrar para ele, para depois ele orar. Aí ele corrigiu a vida dele mesmo. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Leia para você ver. A irmã Brana mostrou, eu estava fazendo errado isso daí. Porque ele veio e me disse, já não está escrito? Então, é só você crer. Mas o irmão Brando dizia assim, ore a Deus para que Ele possa falar para mim o que eu devo fazer para você. Ore a Deus, me ajude para Deus falar comigo. E tinha hora que, às vezes Deus vinha e falava, mas aí teve o tempo da correção. Deus veio e mostrou para ele em 62, quando ele pregou, assim como fui com Moisés, serei contigo. Agora, o que temos que fazer é crer naquilo que Deus falou. Ele já disse. Onde está a cura? Já veio do Calvário. Eu sou o Senhor que te sara. Lá do tempo de Moisés, ele dizia, eu sou o Senhor que te sara. Ele sempre está sarando. Agora, vem no tempo de Isaías, ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, levou sobre si. Então, nós já fomos curados por ele. Não tem mais nada. Você tem que crer. O que nós temos que aprender é por isso que nós, como pregadores, não podemos fazer o povo crer em nós. Brana, que Deus falou para ele, faça o povo crer em você. Brana levou o povo a crer na Bíblia. Brana levou o povo a crer naquilo que pode resultar sua fé em Deus. Ele levou eu crer assim. Ele disse, se você crer, tudo é possível que crê. Por isso ele diz, não, era eu que estava fazendo estas coisas, eu só estava lá presente quando ele estava fazendo. Agora tem que ver Deus assim. Ele é Jeová Deus em minha carne, nesta noite. Sobre alimento espiritual, é em 157 na minha. Por isso que eu falei. Certo, 157, 153 na minha e 167 nessa daqui? Será que é 167 na dele? Não, se ele viesse naquele corpo, esse parágrafo aqui é para isso. Por isso que ele não podia vir. Você está esperando Jesus vir naquele corpo? Brana diz, se ele viesse eu não aceitaria. Ele diz, o que vai acontecer é como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Ele já estava mostrando como seria nos dias de William Branham, aí ele vem mostrando Deus em um novo corpo. Eu queria falar assim, vou pregar outro dia, o novo nome, só. Deus em um novo corpo.
Se Deus está no novo corpo, ele está usando o nome lá de trás. Não, é o nome daqui. Deus em um novo corpo. Entende? Você vê no Velho Testamento, nenhum milagre foi feito em nome de Jesus. No Velho Testamento não, é feito no Novo Testamento. Porque o corpo no qual Deus estava operando era aquele. Agora, quando veio nos dias de Branham, Deus falou para William Branham: faz eles crer em você. Por quê? Porque eu estou em você. É o seu nome. Faz eles crer em você. Tem alguma coisa a ver? Tem. É o seu nome. Só de você crer em William Branham, você já é curado. Se você puder crer, como William Branham disse, se você conseguir fazer, o anjo falou para ele, se você conseguir fazer as pessoas crer em ti, nada suportará sua oração, nem mesmo câncer. Por isso você vê na fila de oração, daí o fundo clama o fundo, o profeta do século XX, que é a campanha em Chicago, tem hora que ele nem ora. Ele discerne, a pessoa já vai curada, vai abençoada. Não precisa nem orar, era a pessoa crer naquilo ali, onde Deus estava. Deus estava no novo corpo. E é por isso que aí vem um novo nome. Você tem que ver isto. E o novo nome é o que traz fé para rapto. O que nós lemos, o novo nome é fé para o arrebatamento. Porque os trovões te dão fé para o arrebatamento, que as eras da igreja e os outros ministérios não puderam dar. É incrível, eu prego essas coisas, mas tem hora que é pesado. Se a fé em Jesus Cristo unicamente desse arrebatamento, não precisava fé dos trovões. Porque nós já temos fé em Jesus Cristo faz 2000 anos, mas Jesus mudou de corpo. Ele diz: não estou mais naquele, eu voltei à coluna de fogo e estou em Brana. É um novo corpo. É novo corpo, Deus em um novo corpo, para poder trazer para nós uma nova fé. Que tipo de fé? A fé dos trovões, que primeiro selo 35, e o irmão Branham diz: com o que temos agora não podemos subir. Foi Branham que falou, e eu creio nele, meu problema é que eu creio nele. Com o que temos agora não podemos subir. Espera lá, irmão Branham, você tem fé para curar enfermo, para expulsar demônio, até para criar esquilo. Ele diz: mas não podemos subir. Precisamos dos trovões. Agora sim, é outra classe de fé. É quando Deus está num homem revelando a escritura daquele dia. Quando Deus estava em Jesus mostrando Isaías 61. Isso daí eu estou falando do ministério. Deus estava em Isaías 7,14 mostrando o seu nascimento. E 9,6 também, mostrando o seu nascimento. Deus estava em Isaías 53, mostrando o sofrimento do Messias. Mas agora o Messias estava na terra. O povo tinha que ver Deus naquele corpo. Deus estava falando durante todo o Novo Testamento que teria uma revelação no último dia, nos dias da voz do sétimo anjo. E passou o primeiro Paulo, o segundo Irineu, o terceiro Martinho, o quarto Columba, o quinto Lutero, o sexto Wesley. O que nós esperamos mais agora? É nos dias da voz do sétimo, e já passou os dias do sétimo Branham. Você não tem que esperar mais nada, está tudo lá, está tudo revelado lá. É somente pegar aquilo e tomar. Isto é alimento para eleito. Não é qualquer um que pode alimentar com essas coisas. Dá uma diarreia espiritual. Mas o que está precisando murchar neles é o cérebro. Não é a barriga, é o cérebro. Acha, tem tudo na cabeça, tudo bem formado, mas lhe falta o principal, a revelação. Deus nos ajude a viver esta hora. Amém? Ele é Jeová Deus em minha carne. Agora, se eu te escandalizar mais um pouquinho, pelo menos você sai completo daqui. Ele é Jeová Deus. Agora, naqueles tempos, foi tudo tempo de revelação. Mas terá a noiva de Cristo ministério? Tem. E cadê o ministério? Se você não está entregando essa mensagem, se você não tem esse ministério, se eu não tenho esse ministério, alguém terá que ter esse ministério. Outra vez. E aí vem um grupo de crentes,
Um povo, você vai ter que ver isso daí. Quando Jesus saiu, o corpo era a igreja. Quando Brana saiu, agora é nós o corpo. É um corpo de gente. O corpo místico outra vez, mas com aquele mesmo Espírito que irrigou a igreja primitiva, foi o Espírito que saiu de Cristo no Calvário. Entende? O Espírito que irriga a igreja hoje para o arrebatamento é o mesmo Espírito que esteve em Brana na revelação dos trovões, na revelação dos selos, de 63 a 65. Aquilo era um ministério de Deus encarnado, Deus, um novo corpo. Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela oportunidade de parar e ouvir Sua voz. Obrigado por vermos estas coisas que não somos dignos de vê-las, mas o Senhor aprove revelá-las a nós. Obrigado, Senhor, por esse grupo de irmãos que tem alcançado individualmente cada um sua revelação, e a revelação tem feito darmos o passo certo na hora certa. Obrigado por tudo, Senhor, até pelas dores, pelos cansaços e pelas lutas e pelas agonias que cada um sofre. Obrigado, Senhor, porque a Sua palavra diz: dai graças em tudo. Em tudo dai graças, e temos que dar graças ao Senhor por todos os momentos de lutas que chegamos também ao aperfeiçoamento. Obrigado pela mensagem que o Senhor tem dado ao seu profeta, que redundou nesta que estamos pregando hoje, porque foi o que o Senhor falou através do corpo que o Senhor usou no século XX. E agora está o Senhor no corpo da sua igreja, com o mesmo espírito de revelação. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Irriga-nos com esta revelação a cada dia, porque eu sei, se tem alguém fora desta irrigação da revelação, não tem vida, está morta, está morto, porque não tem a irrigação do momento. Ou cremos ou largamos de mão, Senhor. Nós cremos nesta revelação, sabemos que ela é verdade, que o Senhor falou através do seu profeta, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Novo mandamento não escrevo, não, mas o que já ouviste desde a criação, e é que vos amei de todo o coração. Foi o que disse João. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo da unção que desce sobre a barba de Arão. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, que desce sobre os montes de Sião.